Oi, Batera! E aí, Vanessa, como é que você tá? Tudo bom? Tudo em paz, graças a Deus. E você? Uma honra aqui te receber também. A honra é minha. Minha gratidão pela presença. Faz tempo que eu acompanho suas lives e faz tempo que eu quero te convidar para fazer uma live aqui. Olha, uma alegria enorme. Eu também acompanho, já sou fã do seu trabalho, né? Sou sua cliente aí. E espero até multiplicar, porque realmente é uma arte, né? Eu acho, assim, a sua arte lindíssima, é diferenciada, mas você me ganhou muito, assim. Eu sempre falava assim, eu vou ter, né? Quando você se apaixona por algo, falava assim, um dia eu vou ter uma arte dele. E foram logo quatro, né? Foram duas orgonites em pirâmides e duas mesmo para usar de talismã, né? Sim. Então, como cordão, como pingente, uma para mim e uma para o meu filho. E hoje eu estava olhando, a postagem foi 19 de fevereiro de 2019, quando chegaram as minhas peças. E foi num momento de muita transformação da Terra assim, na minha vida. A arte, né, já estava ali latente com o teatro, mas eu nem pensava na numerologia com essa com essa responsabilidade, com essa paixão, né? Eu sempre gostei muito de tarô, de astrologia, mas eu acho que essa fênix que foi canalizada realmente falou muito desse novo ciclo, desse novo processo, e foi um salto, viu? Só E, gratidão. olha só, lembrando disso, né? Essa fênix que eu coloquei no seu pingente, né? Essa Isso. fênix eu encontrei em São Paulo. E foi assim, deve ter sido uma semana ou 2 semanas antes de você fazer o pedido. Nossa. E aí, por sincronia do destino, eu tinha uma fênix do tamanho para colocar. Eu ainda preciso ver se eu tenho ainda. Porque como são as coisas, né? As coisas vão acontecendo para a gente poder materializar as coisas no momento mais sincrônico, né? Oportuno. Sim, É, eu acredito total nesse sincronismo. Não foi à toa que eu entrei na sua live também anteontem, né? Eu acho que as coisas vão se juntando como peças de um quebra-cabeça que a gente não tem noção desse planejamento, né? Desses reencontros, dessas. Eu acho que dessas ações, né? Tudo é ação. Então, quando a gente se abre a esse fluxo, as coisas vão acontecendo. E hoje essas orgânicas ficam na minha mesa de trabalho, né? Trabalhando justamente essa potência, justamente as cores que eu usei na minha logomarca. E só gratidão, eu estou aqui encantada cada vez mais com esse universo maravilhoso, né? Com essas teias que se abrem. É isso, é um prazer estar aqui. gratidão. Eu estava pensando, né, aqui, eu estava sentado aqui umas 2 horas antes da live, e eu não gosto de fazer live, ficar estudando assunto, ficar, o que eu vou falar, eu gosto de live fluida, assim, sabe? Deixa rolar. Com certeza. E aí eu Com estava certeza. pensando, né, nas numerologias, né, e aí estava pensando no número um. Ontem eu fiz uma live falando sobre os inícios, os propósitos que a gente coloca nas coisas, quando a gente inicia, o tão importante que é isso, a gente colocar um significado em tudo que a gente faz, nas coisas que a gente começa, para que termine tudo da mesma forma que iniciou, né? Então, aí me veio assim a minha filha, né, na minha mente, assim. Aí eu pensei, nossa, que louco, né? Do 0 aos 3 anos. Do 0 aos 3 anos, então ela nasceu, né, ela deu esse start, né, que é esse início. Do 0 aos 3 anos é a fase que a criança faz todas as sinapses mais importantes, as sinapses cerebrais, né, de agregar no DNA dela, né, todas essas energias do pai, da mãe, das coisas que ela come, das coisas que ela bebe, das coisas que ela vê através dessas linguagens arquetípicas visuais, né? Então, dos 0 aos 3 anos, né, esse 3 é um número sagrado, né? Que é o número Sim, da Santíssima Trindade. E aí exato. depois me ocorreu, né, que nessa questão da Santíssima Trindade, a gente tem o pai, mãe e o filho. Então, me veio assim, nossa, primeiro setênio,
que é do 0 ao 7, e o 7 também é considerado o número da perfeição, né? Equilíbrio entre matéria e espírito. Do 0 ao 7, a criança é toda mãe, né? E do 7 até do segundo setênio é pai. E o terceiro setênio, ela entra na fase da adolescência, que é ela. Você vê como assim, os números, eles dizem muito sobre as coisas. Então aí a gente completa um ciclo, né, do 0 ao 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21. Então, 21 anos, ela entra nesse ciclo do sagrado de novo, da Santíssima Trindade. Depois ela vai até os 28 anos, que é o quarto setênio, e aí ela entra na fase adulta, que é com 28 anos, que somado 8 com 2 dá 1, e ela inicia um novo ciclo. Que louco isso, né? Pensar nisso. E interessante você falar que o 3 é justamente o número da criança, Batera. Realmente esse filho é o arquétipo, assim, na analogia da plantação, o 1 vai ser a semente, né? Aquilo que traz ali no seu núcleo já os 4 elementos, todas as possibilidades. O 2 vai ser o momento raiz, é aquilo do feminino, né? O yin de absorver, é essa sensibilidade, são as percepções, né? Que a criança vai estar trabalhando, o tato, a escuta, a ação e reação, né? O que ela age, o que ela recebe. Então, é muito uma questão de observação, né? É trabalhar muito esse yin, mas também de criar bases, né? Aquele momento em que os passos, os ritmos, ela já está ganhando mais densidade. Então, é um momento muito terra, é pezinho na terra, é sentir a terra, os sabores, o gosto, o prazer, experienciar esse prazer, né? É muito feminino. E a pequena intuição, né? E o 3 vai ser esse momento do brotinho. É aquele broto que germina, né? Que está preparado aí, que já é uma manifestação, assim, desse uno, das dualidades do pai e da mãe. Mas é aquele, quando a gente olha essa trindade, a gente tem, sim, essa questão ligada a pai, mãe, filho. Pai, Filho, Espírito Santo é aquele quem age. Então, ela ganha também um pouco dessa liberdade dela, de ir experimentando as coisas. E aí você vai ter Brahma, Vishnu, Shiva, né? Então, os momentos de criação dela, de renovação dela. Então, é assim, e toda a parte que a gente vai acompanhar dos ciclos, você falou muito, e tem essa questão ligada a ciclos, dos setênios aos 7, porque tudo se manifesta aqui no mundo da matéria de forma trina. Toda manifestação será trina, por isso que é o primeiro número dessa tônica da arte, sabe? Então, a cor é o amarelo, vai vibrando muito a alegria, a espontaneidade, a originalidade, tudo é nesse 3. É quando ele vai se reconhecendo como um indivíduo, mas ainda não tem a noção do eu. A criança dificilmente sabe se ver, né? Ela se vê através dos olhos dos pais, dos olhos dos amigos. Então, como importante que é bacana se trabalhar a espontaneidade e manter essa espontaneidade nesse período realmente da infância. E depois a gente vai ter uma outra questão de ciclo ligado no 3 ele se manifesta, no 4 ele se materializa, ele cria essa forma mesmo, né, mais densa aqui do mundo da matéria, feita de direcionamento, né, os pontos cardeais, é o espaço-tempo, né, o espaço onde você conquista as suas bases, sustentação, equilíbrio, né, a sua ordem no caos, sabe? Porque o 3 na sua alegria e entusiasmo, justamente ele não tem filtro, ele manifesta. E isso é essa arte criativa que você gosta também, né? Que não tenha tanto filtro, que não tenha tanta regra. E aí vem esse 4, que vai ser aquela coisa ligada a uma energia operacional, aquilo de ordenar esse caos, mas de fazer manutenção, a base, a estrutura, e criar um padrão também de construção. E aí a gente tem toda a construção do universo. Padrões que você cria, padrões que você sustenta e que depois você expande. Porque aí o 4 vai significar esse Júpiter, esse imperador, né, o benevolente, mas que cria toda a questão da matéria. Quando a gente trata depois de outro ciclo, por isso que o 7 é o 3 sobre o 4, né? Essa manifestação trina no mundo da matéria. Mas a gente tem um número muito importante no encerramento de ciclo, que é o 9.
porque ele vai falar dessa espiral que eleva, que desapega, que se permite trabalhar o que você não pode começar um novo ciclo um com alguns pesos ligados à jornada que você já percorreu de 1 ao 9. E a gente está no mês 9, né, Cid? Então, Sim. assim, o quão importante que é saber respeitar, no nosso caso aqui, no Ocidente, né, essa quebra, essa mudança das 4 estações que a gente tem agora e que sai do outono, onde a gente perde as folhas, que a gente perde aquilo que já deu todo o seu melhor, mas que agora é a hora de vir as flores, de vir essa beleza, de vir essa harmonia. Então, os números realmente são apaixonantes. Já, que E o legal. 9 é 3 vezes o 3, né? Então, vai de Então, novo essa manifestação. o 3, então, é o número da criança. Sim. Então, ele também é o número da criatividade. Sim, até ele se transformar na imperatriz, é o número da criança. Se a gente faz uma associação, e a numerologia lida muito com isso, ela é a base, mas ela, principalmente na numerologia cabalística, ela tem sua representatividade vindo do tarô e da astrologia, além das letras hebraicas, né? Então, quando a gente olha na astrologia, o domicílio, a casa 3 é a casa de Gêmeos. Então, é a porta para o conhecimento, para a comunicação. Então, a interação social, como que ligar esses 3 pontinhos é tão importante para você ter a primeira forma, né? A primeira forma geométrica. Então, assim, tudo começa nesse padrão trino, dessa manifestação do positivo, da luz, do equilibrado, com a sombra, que também é potência, e também fala desse complemento, né? Dessas dualidades, mas principalmente uma energia complementar a esse masculino do um. E você vai ter também a neutralidade. E é aí que a gente vai trabalhando esse equilíbrio, é aí que a gente vai estar trabalhando como melhorar essas formas de padrão, mas sem perder a criatividade, jamais. Eu sempre falo que a criatividade, ela não existe sem a criança. Porque a criança, ela é pura, ela não tem contaminação do ego. Ela faz o que ela quer, ela transforma, ela vê as coisas e transforma uma coisa em outra o tempo todo. Então, a criatividade, sem essa pureza da criança, não tem como ser criativo se você não tiver a sua criança bem presente, né? E reconhecer todas as coisas, para poder transformar as coisas, né? Porque se você não reconhece o que você tem, você não transforma. Não tem como transformar algo em outra coisa se você não reconhece aquilo que você tem, né? E muito legal essa questão da numerologia, eu acho incrível. Você falou, né, da forma geométrica, né, com esses 3 pontos. É óbvio, né, que se for pensar com 2 linhas, você não tem uma forma geométrica. Você só tem a forma geométrica a partir do triângulo. Mas, Exato. de um outro ponto de vista, se a gente traçar uma linha, né, uma linha só, a gente tem o início, que é o círculo, né, Isso. que é uma linha só que se conecta nela mesma. E se for pensar o círculo, ele tem uma referência na esfera, né, e a esfera representa movimento, representa o masculino e o feminino, o equilíbrio. A distância do centro é igual à distância da borda para o centro. Então, é muito legal pensar por esse lado de numerologias, né? Porque ela vai nos fornecendo códigos de entendimento do próprio universo, né? Da vida, de tudo que existe. E Né? olha que bacana que você está trazendo, porque é isso, assim, nada é de uma única forma, de uma única perspectiva. E o 3 Sim, fala disso, né? Quando sim. a gente fala da linha, na verdade, a linha ela é traçada pela união de 2 pontos. Mas Uhum. o que são esses pontos? Na hora que a gente fala do um, é o núcleo. Porque o Sim, zero, que é o universo, ele é mental, né? Tudo, todo o sim. universo ele é mental. A gente vai estar falando desse círculo, que é essa figura, esse símbolo realmente ligado ao absoluto. Só que a gente fala na numerologia que o zero ele não é um número, justamente ele será esse símbolo. Porque o número vai começar nesse um, mas ele é o ovo. O zero vai ser esse vácuo criativo, onde Uhum. ele
te permite todas as potencialidades, né? Tudo pode crescer, tudo pode ser plantado, toda semente pode ser plantada nesse ovo. Então, na hora que a gente olha o um, a gente imagina um ponto e ao redor desse um, a sua expansão. É uma perspectiva. Você pode olhar esse ponto e como uma questão, uma forma densa, como você pode olhar da perspectiva do ponto para a sua projeção. E essa projeção será absoluta e perfeita. E esse zero, esse vácuo, quando a gente fala da manifestação, esse número 3 ele é tão sagrado por conta disso. A arte, ela se manifesta trinamente, né? 3 vezes esse mesmo número 3. Então, você tem a primeira tônica, o número 3 da criança, essa arte criativa espontânea. O formatinho do triângulo acaba sendo uma representatividade desse número 3. E quando você olha o triângulo, início, meio, fim. Você consegue, né? No vôlei, a gente fala muito assim, você recebe, levanta e corta. Você finaliza ali uma figura. Mas, ao mesmo tempo, ele, sendo Shiva, ele é o criador, o renovador ou o destruidor. A gente pode olhar essa destruição pelo lado positivo, sempre, é o que eu foco sempre na luz, mas sempre ficando atenta para as suas sombras e que as sombras não são ruins. Foi o que você falou. Quando você recria algo, você está dando um novo propósito àquilo, você está reaproveitando. E aí você tem esse mesmo símbolo do triângulo com as setinhas, que a gente conhece como símbolo da reciclagem. Então, é uma questão ligada a essa criatividade. E aí você olha para a arte, tem o 3, tem o 6 e tem o 9. O 6 vai estar ligado a uma arte mais refinada, vai estar ligado a uma arte que trabalha os aparos, sabe? As aparas que você tem que fazer no seu trabalho, o cuidado, o zelo. Aquele é o número da natureza, justamente dessa perfeição, ligado a um aperfeiçoamento das diferenças, né? E aí, viva essa criatividade. Vai estar muito na tônica de Virgem, na astrologia. Você precisa organizar, mas de uma forma mais bela. Então, o 6 vai trabalhar esse conceito do belo, da beleza, dessa harmonia, dessas diferenças, cada coisa na natureza, cada cor. Então, trabalha esse refinamento. E o 9, a última tônica da arte, aquilo que fica. É atemporal, é Cronos, é Saturno. É ligado realmente a esse tempo, sabe? Os 3 grandes ciclos da vida. O nascimento, o nosso desenvolvimento e depois a morte. Né? A nossa infância, a nossa fase adulta e depois a velhice. Os 3 corpos e assim vai. E quando você fala do círculo, Batera, 360 graus, a gente tem aí 3 mais 6 e o próprio 9. Então, essa tônica perfeita. Porque aí eu lembro que você até me falou assim, realmente o 9, cada vez que você multiplica, vai dar sempre 9, né? Então, se a gente pega aí 3 vezes 9, 27, 2 mais 7 dá um 9. Mas se a gente divide esse mesmo círculo perfeito, também vai dar sempre 9. Se a gente trabalha a primeira dualidade, né, esse bipolar, a gente tem aí 180 graus. 1 mais 8, 9. A metade 180, 90. A outra metade 45. E aí, olha essa perfeição. O 9, na verdade, é um zero oculto, indivisível, onipresente, onisciente, e que potencializa todas as nossas questões, né? Pois é, a 9 é o número da perfeição, né? No meu ponto de vista, não existe perfeição. Também. Porque, na verdade, a perfeição é equilibrar os dois lados, né? A luz e a sombra. Para mim, seria isso o perfeito, né? Que é o centro, né? Se for pensar, o centro do 9 é o 6, né? Exato. 3, 6 e 9. Isso. Na verdade, é muito assim, se a gente considera mesmo os números de 1 a 9, o centro seria o número 5, porque 4 já passaram e 4 temos ainda à frente. E o 5 entra justamente como esse pentagrama, essa estrela de 5 pontas, que trabalha a magia. E qual é a real magia? A alquimia, né? De fazer as transformações, os movimentos, quebrar regras. O 4, às vezes, coloca tudo muito regradinho, é necessário, sabe? E aí vem o 5, que até na letra hebraica a gente fala que é o rei. E o símbolo dessa letra significa janela.
É aquilo que você abre uma janelinha num quadrado e você tem uma grande curiosidade, uma grande vontade de se lançar à vida, às experiências. E aí você transforma dentro das experiências que você se lança, você se transforma internamente, podendo separar justamente o que está no meio, assim, tudo que você viveu, o que te transformou como ser humano. E aí vai esse 5 ligado à criação humana, sabe? É a Casa de Leão e fala muito assim de transformar o homem de Você chumbo conhece essa em homem de ouro, energia de você poder prosperidade, ter as harmonia? escolhas do que é o sagrado, do que é o profano. E você vai fazendo os seus movimentos. E aí o 5 vai trabalhando isso. Vida é movimento. Se a gente chega a uma perfeição, a gente não tem mais o que mexer, né? A obra já está Pois é. finalizada. Para mim, o 5 sempre foi o número da materialização das coisas. E quando você fala de vida e movimento, sem isso a gente não materializa nada, né? Exato. O 5 vai ser um somatório desse 2 que recebe intuitivamente todas as percepções. Desse tato, desse primeiro prazer, desse feminino, junto dessa criança, sabe? Desse 3, dessa imperatriz. E aí Uhum. vai trabalhando essas questões ligadas ao que você consegue ter o prazer de viver, ter o prazer de ser humano. Quando a gente olha esse leão, né, a gente fala assim, é o rei dos animais, mas na verdade quem é o rei dos animais aqui? É a criação mais perfeita, que somos nós como seres humanos, nessa busca do aperfeiçoamento, de voltar à sua origem. Como fomos preparados, né, para sermos, assim, nesse processo de ir conquistando experiência após experiência. Ah, que bacana. Vanessa, deixa eu te pedir uma coisa. Eu quero que você se apresente. A gente começou a conversar aqui e, e você nem se apresentou. Quero que você se apresente, fale o que você faz. Você é numeróloga, né? Sim. Mas fala um pouquinho do seu trabalho. Bem, eu sou numeróloga há pouco tempo, vamos colocar assim, né? Começou nesse período mesmo da pandemia. Em 2019, eu cheguei a fazer um curso, mas foi uma coisa bem pinceladinha de todas as numerologias, junto de outras ferramentas. Mas eu estava no meu ano pessoal até 7, sabe, Batera? E o 7, ele é muito nessa busca de conhecimento, autoconhecimento, justamente do que é o sagrado, do que é o místico. E é muito estudo. Quando eu passei por um processo de transição de vida como um todo, por isso que eu falo que foi essa fênix. Então, eu passei por uma separação, passei por uma transição de carreira, né? Eu tinha todo o meu trabalho atrelado a esse casamento. E aí, na pandemia, eu acho que foi esse baque para todo mundo e um chamado muito forte, né? Para a gente buscar a nossa essência. O Sete fala muito disso, da gente buscar se conhecer para primeiro a gente ter fé na gente e buscar esse religar com a nossa própria essência e espiritualidade. E aí eu comecei a fazer curso de desenvolvimento mesmo, pessoal, vários cursos. E aí me surgiu, eu fiz uma mentoria de carreira, e aí foi falado dessa coisa que eu achei que até fosse mais pro lado do tarô e da astrologia, mas não. Estavam ali os números porque eu já usava esses números e essa paixão que você falou no início da live que você também tem, de ficar somando, de ficar vendo o dia, de ficar, isso já estava muito forte em mim. E aí eu falei, então se isso apareceu realmente, né, no meu caminho, eu vou me profissionalizar. E aí apareceu um curso da minha professora, da minha mestra, Vanice Bonavigo, de numerologia cabalística. Eu tinha feito uma pitagórica, e é muito importante falar, gente, que não existe a numerologia correta. A verdade está aí, isso é um processo de sentir e de se reconhecer. Então, eu hoje sou numeróloga cabalista, trabalho com atendimento online e vivencio na prática, né? A minha logo é Eterna Ave, numerologia aplicada à vida. Então, eu vivencio essa aplicação da numerologia no meu dia a dia e virou minha paixão mesmo, Batera. Assim, eu acho que número, ele é símbolo, mas ele é código. Da mesma forma que a gente tem o nosso DNA, a gente vem com, cada um vem com 6 números fixos. Olha esses 6.
e Olha que a só. gente precisa conhecer, a gente precisa saber a nossa motivação, como que a gente se expressa na vida, o nosso ego, como as pessoas nos veem, qual é o propósito que o divino quer que a gente percorra, que nada mais é do que uma jornada que a gente faz de aperfeiçoamento da nossa alma. E alma é aquilo que nos anima, é aquilo que nos motiva, é o número de motivação que faz a gente reconhecer esse fogo sagrado dentro da gente e levantar todos os dias buscando um propósito. E esse propósito é de aperfeiçoar, de ser feliz na nossa alma. E no final a gente tem a nossa missão de vida, que é um legado que a gente deixa do melhor da nossa alma, que percorreu esse caminho, sabe, nos 3 grandes ciclos. Então, numerologia é uma forma da gente se reconhecer, da gente se entender, a nossa luz, nossa sombra, nossas lições kármicas, muitas vezes dívidas kármicas, entender o porquê que a vida vai nos mandando muitas formas de aprendizado mesmo, porque senão essa roda vai sempre girar da mesma forma, e aí realmente, né, a gente não, se a gente atrai as mesmas questões, não é uma questão do outro, é que a gente mesmo não trabalhou esse aprendizado. Entender sombras em excessos de personalidade, que a gente chama de tendências ocultas, e vivenciar os nossos ciclos de uma maneira consciente. Eu acho que a numerologia traz isso, é uma consciência, esse novezinho, né, essa bolinha lá em cima, que sai aqui de baixo, levando a gente a ter consciência de quem nós somos, do que nos deixa feliz e como que a gente pode colaborar aí sim com o outro de uma forma. E conhecimento realmente é um grande poder. Através da sua arte você manifesta, né, a sua criatividade, o seu conhecimento, e você Sim. permite as outras pessoas também irem nessa busca, né? E eu acho que a gente está numa grande era, uma grande oportunidade, e Sim. uma vez visto, não tem como desver, né? E o que você me É diz isso, desse ano, né? 2022, o ano 6, né? sim. 3 vezes o Então, número 2 nesse ano. o que você me diz sobre isso? Então, a gente está numa pegada desse número 2 desde o começo desse século, vamos colocar assim, né? A gente está aí no. Entrou 2000, já foi uma nova era esperada, para que a gente justamente deixasse de vivenciar um pouco a energia desse desse Marte, desse guerreiro, que busca a sua individualidade, busca a sua identidade, busca as suas conquistas, né? Mas às vezes de uma forma na sombra que a gente foi demonstrando muito egoísta. E vem esse 2 trabalhar justamente essa energia do feminino, do sentir, da intuição, da receptividade. E de você trabalhar o quê? Conciliação, diplomacia, paciência, filhos. É algo assim, sabe? A gente não tem muitas das vezes paciência para se ouvir. E aí vai para uma tônica da sacerdotisa, que é o arquétipo desse número 2. Então, Uhum. quando a gente olha isso, a gente já começa com esse 2 potencializado 3 vezes, né? O zerozinho ali do lado. A gente pode dividir isso pelo 20 da carta do julgamento, que fala muito desse despertar. A carta do julgamento no tarô, que é a carta 20, você vê pessoas que estão saindo dos seus túmulos, despidas, né, de roupas, despidas dessa questão material, e que muitas das vezes a gente está embaixo da terra como uma raiz sem estar atento para o que a gente sente, para o que a gente se permite receber. Esse 2 vai trabalhar muito 2 elementos: a água, das emoções, da sensibilidade, da intuição, e do aterramento dessa água, né? O que a gente permite construir, ter como, de falar de autoestima, de autovalorização. Então a gente olha esse 2 como se fosse um apelo para o nosso momento atual, de olhar uma integração positiva, realmente o yin yang, esse tal do masculino integrado ao feminino, não de forma competitiva, não de forma reativa, não de forma oposta, mas complementar. Então, Uhum. você vê muitas pessoas, o masculino tendo que trabalhar a sensibilidade, o feminino, a paternidade de uma forma, né, cuidadora, de uma forma amorosa. Você vê a mulher também buscando ser tratada como igual, a sua valorização.
Então, assim, ainda tem muitas coisas a serem trabalhadas, mas que estão, né, indo em busca desse primeiro equilíbrio, desse trabalho em parceria. O 2 fala de parcerias. Quando a gente olha o ano que a gente está agora, 2022, a gente tem o 20 e depois duas vezes o número 2, que é a carta do louco. Então, você tem aí uma questão que busquem seus sonhos, busquem se aventurar naquilo que você realmente gosta de fazer, sente prazer em fazer. E de você acreditar, porque muitas das vezes essa criança, quando ela tem um sonho, o arquétipo da criança é a borboleta, é aquilo que permite justamente manifestar e transformar, né? De você sair de um estágio para o outro, de você voar. Ele tem uma coisa muito ligada a esse fogo, mas também ao ar, a idealidade, é gêmeos, né? Então, quando você olha uma criança que tem os seus sonhos manifestados, mas que não são respeitados, o 2 fala muito de respeito, mas que não podem ser manifestados, que as pessoas acham que tem que ir só para a questão do ganho financeiro, aquilo dali já cria um peso, já cria uma comparação ligada ao número 2 também, sabe? De você olhar um e o eu e o outro. E a não validação. Então, corta-se essas asas dessas borboletas. Então, o 22 é um resgate para esses sonhos que muitas das vezes você tem sonhos grandiosos e que você não se permite construir porque você não se permitiu acreditar neles, nem possibilidade de deixar o fluir dessa jornada. Então, quando a gente olha o 22, ele é o início no tarô e a carta final. Ele volta para o final da jornada do herói, como também o início. Ele fala de você ter um poder mestre, de ser um grande construtor. E que você tem que olhar, sim, para os seus grandes sonhos. E aí a gente olha 3 vezes o número 2, um ano muito voltado para parcerias. Um ano onde as pessoas não podem trabalhar sozinhas. Você pode ter o seu trabalho, você pode fazer, mas buscar sempre parcerias. Em vários ramos, em vários segmentos. A gente fala de cuidar dessa parte material, porque ainda está buscando uma estabilidade. A gente fala de conflitos que precisam de pacificação, de diplomacia, de diálogo. E a gente está em, né, ano de eleição, então, mais ainda um pedido em relação a isso, escuta ativa. E o seu manifestar de forma respeitosa, considerando ali, né, pesando na balança esses prós e contras, assim, mas sabendo principalmente ouvir. Então, a gente tem essa questão das parcerias, da escuta, a sensibilidade. Então, as pessoas estão precisando muito de terapia, está precisando muito de cuidado, dá esse 6. O 6 fala da tudo aquilo que você coloca na sua barriguinha. Esse é o formato do 6. É um número muito ligado ao útero, aquilo que você gesta. Então, para a gente gestar e para virar flor e ser essa primavera, a gente sempre tem que trabalhar essa primeira nutrição de dentro para fora. Então, é o momento de buscar bem-estar, de buscar um equilíbrio. Não significa que está sendo fácil, não é? A gente já está caminhando aí, né? Para começo aí de outubro. Mas é um ano que é muito pedido isso. O que você gosta de fazer? Como você trabalha com as outras pessoas? Como são suas parcerias? Como você trabalha a sua casa, o seu ninho, o seu lar? Então, é um ano muito voltado para você estar dentro do teu ninho, para você receber amigos em casa, evitar, mas no ano 5 foi um ano mais tumultuado. Foi um ano muito de altos e baixos. O 6 é para você conseguir organizar, conseguir cuidar, zelar, afetos. É um ano muito voltado para afetos. O que você cria de laços com outras pessoas, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos mais íntimos, como você se respeita, como você se cuida. É um ano muito voltado também para essa questão de beleza, de estética, a arte mais refinada, né? É tudo essa tônica voltada para esse equilíbrio mesmo, do fogo e da água, mas que dá aí os 4 elementos, né? Quando a gente vê esse número 6, realmente você tem todos ali. Mas é de auto-amor, sim. É uma coisa assim, sabe? Eu falo sim porque é como as pessoas, mas por que batera? Me conta. É o seu nome mesmo? Batera, porque eu toco bateria. Nossa, Meu, qual meu é o seu nome, nome? meu nome é Evaldo. Evaldo José.
Olha, então muito bom. Esse, na verdade, é o nome do meu pai. Meu pai, minha mãe escolheu um outro nome. Quando meu pai foi me registrar no cartório, ele colocou o nome dele com filho no final. Ele Sim, colocou o mesmo nome dele. Era uma coisa de antigamente, né? De colocar o mesmo nome. Ele foi lá e colocou o nome dele, Evaldo José Taques, e aí filho, colocou o filho no final. sim. Batera, eu uso batera, né, até hoje, porque quando eu mudei para São Paulo com 17 para 18 anos, desde então, todas as pessoas que eu conheci na minha vida me chamam de batera. Todos os meus amigos, todo mundo. Eu tive um amigo, né, em São Paulo que me deu esse apelido, né? A gente se encontrou na escola, e eu estava com uma camiseta do Led Zeppelin. E aí ele olhou para mim e falou, pô, cara, que da hora, você gosta de LED? Eu gosto. E aí? Eu falei, pô, toco batera. Pô, eu canto. E aí a gente montou uma banda. E aí ele sempre me chamou de batera. E aí, batera? Chega aí, batera. Todo o Que bacana. meu... E aí todo o meu universo dos 17, estou com 47 anos, todo mundo me conhece por batera. Então, ele já ganhou realmente assim, é a sua marca, né? É como você é conhecido pelas pessoas. Interessante você falar batera, porque assim, outra questão do seis, né? E a cabeça vai associando as coisas. É justamente a harmonia. E uma das questões da harmonia está ligada à música, né? Entra nessa tônica da música, né? As notas, elas, para virar música, para o som ter o aspecto da melodia, precisa ter essa harmonia entre as notas, né? De todos trabalharem em conjunto. Um dos arquétipos do seis é a abelha, sabe? Que trabalha essa forma geométrica também e na coletividade, né? É algo assim, né? A amorosidade, o mel pela coletividade, a polinização, as flores, levando a um propósito. E o outro arquétipo é o cão, é o cachorro, que vem a nos ensinar esse amor, né, incondicional. Mas o primeiro princípio do seis é duas vezes o três. Então, volta para aquele dois da parte receptiva, a escuta e que trabalha o ritmo. Então, quando você fala batera, é essa questão que soa para você realmente. O que é importante é a escuta e o ritmo. Ação condicionada ao ritmo, sabe? E Pois que é, leva a cor. eu sou músico desde os 9 anos de idade. Então, a música, para mim, está muito fluente nas minhas orgonites, porque eu não tenho como dissociar uma coisa da outra. Né? Às vezes, quando eu faço uma orgonite, então eu coloco uma pedra lá no topo. Só que entre o topo e a geometria existe uma pausa, sabe? Que é um intervalo. Que é como se a energia tivesse um intervalo para fluir dentro daquele espaço. Então, para mim, a linguagem musical, ela é como se eu já tivesse integrado a música junto com esse feitio das orgonites. Porque eu também gosto de ouvir música fazendo orgonite. E é o processo de meditação ativa que eu pratico, onde eu não posso, na verdade, não é que eu não posso, mas eu não penso na hora de fazer. Me perguntaram esses dias, né, como que você faz? Você usa o seu conhecimento? E a minha resposta foi, sim, não tem como não usar o conhecimento, porque o conhecimento já está gravado no meu inconsciente. Todo o meu inconsciente tem todo o meu conhecimento, todas as minhas experiências, todas as minhas fases da minha vida, tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi, tudo que eu assimilei, tudo que está gravado no meu HD é o meu passado, é o meu inconsciente. Isso automaticamente eu já vou utilizar quando eu estou no momento presente, fabricando e produzindo uma orgonite para alguém. Então, quando eu faço orgonite, é uma questão muito fluida. Assim, tanto é que eu não tenho dificuldade nenhuma em desenrolar uma geometria de cabo a rabo assim, muito rápido. Né? Mas eu preciso estar muito bem no meu centro para poder colocar a mão. Porque quando eu não estou bem, eu nem entro no ateliê. Não dá. Eu não consigo fluir. Eu olho para o molde assim e olho assim, sabe, não dá. Eu viro as costas e não consigo.
Não, hoje não vai rolar. Então é tudo muito fluido. Quando você falou do nome, né, você perguntou o nome, já me veio também uma pergunta, na verdade. Por que as pessoas mudam de nome? Através da numerologia. Porque, por exemplo, você pega o Silvio Santos, né? Senhor Abravanel, Silvio Santos. Tem várias histórias também na Bíblia, né? De algumas pessoas que mudaram de nome, né? Se não me engano, Saraí se tornou Sara. Se não me engano, foi Jesus até que mudou o nome. Sim, Então, é as um pessoas conceito. elas mudam o nome para alcançar o número, o código, entende? O que que Como que funciona acontece? essa questão do nome? Então, o nome, e bacana você vir com essa pergunta depois que eu perguntei o teu nome, né? Eu acho isso o máximo. Porque, assim, o nome, ele traz ali, cada letra, ela é representada por um número. Sim. Ali tem um símbolo. Na hora que a gente vê o nome, ele traz, por mais que você adote outro na sua, né? Você tem o livre-arbítrio, você tem a sua intuição. No seu caso, é assim, é uma coisa a pensar, porque realmente assim, a cada duas letrinhas que a gente traz no nosso nome, a gente está vivenciando um arcano. A gente planejou passar por um arcano nessa vida. O Uhum. arcano mesmo do tarô, sabe? Arcanos maiores, menores. Então, quando a gente trata de código, a gente, no caso da numerologia cabalística, a gente fala dessas letras hebraicas, que são 22 letras sagradas, que fizeram parte de toda uma criação. E, inclusive na Bíblia, no Salmo 111, 112, 119, a gente tem todas essas letras ligadas a essa tabela, vamos colocar assim, que vai, né, E, trazendo a letra para um código, para um número. Que a gente chama, no caso da numerologia cabalística, uma tabela de conversão judaica ou caldeia. E existem outras linhas de numerologia da matéria. Então, assim, cada numerologia, é isso que vai diferenciá-las. Tudo que se refere a número, a gente vai tratar da mesma forma, do mesmo símbolo, dos mesmos arquétipos. Mas, ao que se refere às letras, cada numerologia tem a sua própria tabela de conversão. Então, aham. assim, na cabalística, a gente acredita em reencarnação. A gente acredita que a gente vive vidas sucessivas em busca desse aperfeiçoamento da alma, tá? Como Sim. seres humanos. E o que que acontece? A gente olha uma questão ligada no nosso planejamento para vir para cá, o planejamento pré-vida, sabe? Então, no seu nome, você traz como se fosse uma arca, com todas as informações das suas vidas espirituais. Sabe como se fosse um videogame? E que em cada fase, cada vida que você passa, você pode ganhar ferramentas, você perde ferramentas, enfim, a gente vive um processo, né, de evolução. E no Sim. nosso nome a gente traz como se fosse uma caixa de Pandora, um papiro, que a gente vai desenrolando para saber o que que você trouxe para essa experiência. E a gente acredita que a gente participa desse planejamento. Lá em cima a gente tem os melhores mentores. A gente tem uma consciência expandida das nossas vivências. A gente sabe o que que a gente está repetindo de erros, de acertos, o que que a gente precisa trabalhar. E aí a gente entra num acordo para vir para essa encarnação para ir melhorando. E aí a gente sabe qual é o nosso número de alma, o que nos motiva, e a gente vem com outros códigos. São 6 números fixos. O primeiro é da nossa alma, que a gente vai aperfeiçoar. O segundo é o que você escolhe de ego, de armadura. É como que você inconscientemente faz aquela projeção, né? Eu falo inconsciente aqui, né? Uma vez encarnado. Como as pessoas vão te ver. Essa energia que você emana, antes de você chegar no ambiente, aquela energia já te apresenta. Mas que não é ainda a tua essência. Eu falo que o ego é o colarinho da cerveja, sabe? É como tem um papel super positivo, e a gente tem que olhar só a sombra, porque senão, né, é o cavaleiro preso na armadura. A armadura acaba virando a sua identidade e não é. A gente tem uma alma, né, que nos motiva. E o número da expressão, que vai ser a soma, motivação vem da soma das nossas vogais, os símbolos mais divinos que a gente pode trazer.
O ego, que é chamado número de impressão, né? A primeira impressão que a gente passa para as pessoas vem da soma das consoantes. E o número de expressão vai ser a soma do seu nome inteiro, das suas vogais, das suas consoantes. E no caso da numerologia cabalística, os acentos ou sinais gráficos também transformam a vibração de uma letra. Então, que a gente olha, às vezes, assim, no cartório, ou de pessoas que têm um nome com 2 L's, e aí na hora de ser registrado é um L só, Z na família, na hora de registrar o filho vem com S. Não existem erros. Existem o quê? A gente só traz no nosso nome aquelas ferramentas, os códigos que a gente podia trazer. Quando você fala que o seu nome é uma repetição do nome do seu pai, só ganhando um filho, você por muitos anos, quase que, né, boa parte da sua vida, a influência das mesmas questões que o seu pai foi passando, você teria uma tendência a passar, porque são as mesmas letras, foi o mesmo planejamento. Mas não significa, nessa sentença de vida, que você irá passar da mesma forma que ele. Porque você é um ser, né, integral. Você é um ser que traz outras questões, você traz o seu planejamento, a sua forma de encarar desafios e oportunidades. O livre-arbítrio, né? Então, quando eu olho esse terceiro número, eu vou falar como você se apresenta. E por mais que você mude o seu nome, foi uma busca de identidade. Seu nome já é uma cópia do nome do seu pai. Na numerologia cabalística, a gente fala, a gente escolhe vir com o nome que a gente vem. Ou concorda em vir com aquele nome, porque aquele nome tem um poder. Toda vez que alguém te chama, aí pelo nome, mas se te chamar pelo nome do teu pai, você vai olhar, você vai falar assim, como assim? Sim. Aquilo dali vai vibrar. Se você conhecer uma outra pessoa com aquele mesmo nome que você tem, você vai buscar um reconhecimento. Ai, é como se a energia, como a pessoa manifesta aquele nome, às vezes não é legal, você até fala assim, poxa, a gente tem um grande poder, inclusive, de mudar a forma como as pessoas encaram esse inconsciente coletivo, sabe? Daquele nome. Mas ele traz uma informação, ele traz uma mensagem, ele traz uma força que você não perde. Por mais que você seja conhecido como Batera, e entrou esse nome, né? Batera Tax, né? Tax. Aquilo dali vai ter uma nova soma. Aquilo dali o número de expressão, ele fala da nossa personalidade. De como a gente se expressa na vida, a marca que a gente deixa nas pessoas, inclusive. Ali fala de dons e habilidades inatas, que você ganhou fase a fase do videogame, dos videogames lá, para você fazer a sua ferramenta, a sua caixinha de ferramentas, sabe? O seu nome final, Batera, você não perde. Ele vai ficar regendo porque foi o planejamento que você fez e que você veio cumprir. Da forma que você, aqui na experiência, vai escolher passar. Mas esse batera que você usa, batera, vai vibrar também toda vez que alguém te chamar. E é como se essas energias trabalhassem juntas, essas águas se misturam. Aqueles arcanos que você vivencia como batera tax vão trabalhar dentro, quanto menor o nome, mais tempo você passa em cada arcano. Quanto maior o nome, menos tempo você passa em um arcano. Então, chega uma fase que a gente, na hora de fazer o mapa de uma pessoa, a gente baixa a pirâmide da vida, que a gente chama de triângulo da vida ou triângulo invertido. A gente sabe quais arcanos você vai estar vivenciando, o seu momento de vida atual, o que você já vivenciou, o que você vai vivenciar, mas todo arcano tem luz e sombra. Então, e você também vem com a sua preparação, você também vem com as suas proteções, você também vem com a sua carga, que vai... É como a numerologia vai funcionando como se fosse, assim, sinalizadores na estrada. Olha, aqui é um local mais perigoso, tem que diminuir a velocidade. E cabe a você, dentro do seu livre-arbítrio, já ir sendo direcionado. Quando não se tem a numerologia, através da sua intuição, através das suas percepções, né? Você vai sentindo o seu planejamento aqui. Mas quando você adota esse novo nome, como se fosse, se isso é consciente. Aí na numerologia a gente chama de harmonização de assinatura ou nome de poder. Porque é uma oportunidade
6 números fixos você tem e você não perde. Eles vão te acompanhar por essa jornada inteira. Os outros 3 números vêm lá da data de nascimento que a gente ganha do divino, sabe? É como se a gente saísse da salinha lá de planejamento, de projeto pré-encarnatório, e aí o divino se reúne e fala assim, tá, ele escolheu aqui, vai ter essa expressão por mérito, tem esse dom, mas como é que a gente pode otimizar esse processo e fazer com que ele saia melhor do que ele entrou? A gente planejou estar aqui para uma oportunidade de aperfeiçoamento. Então, eles dão para a gente dia, mês e ano do nascimento, que a gente não escolhe. É dado. Tem a questão de ser um presente, mas também do nosso merecimento, sabe? Mas eles dão ali, esses 3 números, dia, mês e ano, falam muito de você, do que você foi convocado a ser, vai falar do seu propósito de vida e vai falar desses 3 grandes ciclos que você vai vivenciar, de desafio, estímulos e oportunidades. E desafios, a gente olha muito assim, aquilo que você não aperfeiçoou em outra vida, aquilo que você não utilizou devidamente em outra vida. E nessa, às vezes, podem ser talentos artísticos, sabe? E aí você olha assim. Então, o nome revela, é uma revelação do que a gente traz de excesso e do que a gente veio aprender. O que a gente precisa equilibrar, o que a gente precisa aprender. E o dia de nascimento é a convocação do que a gente foi chamado a percorrer, sabe? Então, ele vai falar, o dia de nascimento é um presente que você ganha. Você nasceu qual dia? 19 de maio. 19? 19. 19 ou 9, perdão. 19. 19. A gente, olha só, o 19, ele é um número ligado ao início e ao fim. O 1 dessa ação e o 9 dessas finalizações, desses desapegos. O que vai para a jornada, que vai se lançar na jornada e o que está finalizando a jornada. Ele fala de questões ligadas a esses extremos. Ele é a carta do Sol. Quando você soma, no tarô é a carta do Sol maravilhosa de ápice, mas você tem aí 2 números ligados a fogo. Então você tem um fogo máximo, vamos colocar assim, o 1 ligado a Áries, desse macho, desse guerreiro, e o 9 de Sagitário. O que busca, né, justamente essa questão da arte que você falou, que busca universalidade, olhar o todo, que trabalha generosidade, desapego, gratidão, gentileza, mas que tem um olhar do universo, né, do universal. E o 1 tem um olhar do indivíduo, do que sou eu, o self. Então, você tem momentos que por que você foi chamado a trabalhar? A busca de um equilíbrio, de uma inquietação interna, onde você tem uma necessidade de extravasar, inclusive, de trabalhar assim, na hora que você fala, as pessoas vão parar para te ouvir, porque o 9 tem uma questão ligada a essa oratória, um magnetismo, porque ele tem uma sabedoria a ser compartilhada. Ele é um número dos mentores, sabe? Então, muitas pessoas ligadas à expansão, o que o Sol ele faz para a gente como astro-rei? Ele é o astro. Todos os planetas, né, daquele sistema solar, ao redor do Sol. Então, é uma questão de muito trabalhar a dose certa, como você extravasa as suas energias. Por isso, às vezes, assim, essa questão da arte, a questão da música, das atividades físicas, se for o caso, porque tem que extravasar sim, porque o 19 fala desse núcleo de fogo, essa inquietação interna. De algo que você precisa. Tudo isso que você está me falando está batendo tudo, porque eu tenho muita energia, eu tenho excesso de energia. Isso me atrapalha para dormir, por exemplo. Eu sou aquele cara que eu posso acordar cedo, mas eu continuo dormindo tarde, sabe? Porque eu gosto de viver, assim, fazer coisas. E acontece que eu sempre fui um cara também com a mentalidade do futuro. Sim. Muito no futuro. O nome fala isso, desse Sagitário que lança a flecha, né? E assim, eu precisei ouvir de outra pessoa, né, aprender sobre isso, de que o futuro não existe. Né? Só existe o aqui e agora. Só existe o aqui e agora. Para um 9, eu falo isso porque o seu número psíquico é 1, tá? Quando a gente soma 1 mais 9, vai dar o 10.
que é essa roda, e volta para o 1, né? É justamente o número de início, mas no seu caso, número psíquico a gente fala assim, essa redução do dia de nascimento vai dizer muito a forma de você processar as informações. Então você tem ação, você tem iniciativa, você tem o dado a você é esse presente, essa convocação de ser um grande, assim, líder. Tem que ser líder. Você tem que buscar o seu trabalho, a sua autonomia, os seus projetos. É de buscar a sua identidade, sabe? É de buscar essa autossuficiência. Mas como o seu 1 vem de um 19, ele sai desse conceito do ego do 1, que é importante, que é necessário, mas abre para o 9, que é aquele que tem que honrar a sua jornada. Um número 19, por exemplo, ele não gosta de receber conselho. Não gosta porque ele quer honrar e experienciar a sua própria jornada com seus erros e acertos. Então é algo que, tipo assim, sabe, você pode ouvir, você pode buscar, mas você que faz a sua. Beleza, isso é válido, né? Mas você que faz a Não, sua exatamente. jornada, Porque buscando a sua sabedoria. Você está do pãozinho para o novato, para o calouro, para o mestre, o Yoda, sabe? Então, assim, é uma questão ligada a esse eremita. Então, necessidade de ficar sozinho, não no intuito da solidão, mas da solitude. A pessoa, né, a sua esposa, os seus colegas de trabalho na época de corporativo, você precisava ter algo que te desse autonomia, liberdade e que você pudesse manifestar e falar. Buscar essa universalidade. Trabalhar muito essas questões, às vezes, ligadas a essa generosidade maior, sabe? De olhar, sair só do umbigo e olhar para o todo pelo coletivo, assim, Mas sempre as coisas com muita energia. A sabedoria, a energia, a compaixão, o perdão. E aí essa você vai para, questão, né? essa questão de não ouvir conselho, né? Eu sofri muito com isso, né? Porque eu sempre fui muito teimoso. Né? Não quero ouvir, deixa. Eu sou aquele cara que é o desbravador, sabe? Sai da Sim, frente que eu quero ver primeiro. Sai da frente que eu vou o líder primeiro, abre caminho, sabe? né? Eu Rompe primeiro quero ver primeiro. Eu vou descobrir isso primeiro, sabe? Então, a numerologia ela vai olhando isso e assim te dá essa consciência para você aprender a se ver e a se aceitar e não querer o batera. Ele é ímpar. Você fala no seu caso aí, né? Vai acabar dando um 10 e depois se reduz novamente ao número um que é ímpar, mas o um ele é original. Você trabalha questões de autoridade, você por você mesmo. Você percorreu. O um já é o líder, é aquele cara que vai para a guerra. O 10 é o capitão. O 19 está acima do capitão. Então é aquela coisa assim, você tem que liderar, abrir caminho, mas o que faz você um bom líder? E aí que a gente tem que trabalhar o conceito da liderança, né? A escuta. O quão difícil é justamente para esse 19, escutar. É uma coisa muito seletiva de escutar o que você achar necessário, mas o bom líder ele vai ter que aprender a escutar o universal, Uhum, todos, entendeu? uhum, E buscar realmente desapegar de certas cascas. É um uhum. conceito assim ligado realmente a início e fim. Isso, principalmente os inícios, fala muito, só que todos os seus inícios não é um novo. Traz a bagagem desse líder que já percorreu pelo menos duas jornadas aí, sabe? E trabalhar o que você já falou, assim, que é muito essa questão da meditação. É maravilhoso. Outras terapias que consigam te trazer para esse centro e evitar ao máximo a explosão. Sabe, aquele ápice do sol mesmo que vai tirar os óculos e ser ciclope assim, detonar, transformar todo mundo em pó, às vezes numa gota d'água, sabe? Então é Uhum. evitar esse rompante, que às vezes pode ser uma explosão mesmo, assim, solar, sabe? De falhar até a comunicação. E aí, voltando a essa pergunta, tentar resumir assim. Quando a gente abre isso, a gente olha. O seu nome que você traz, a gente não mexe, é o seu planejamento, a gente só leva a consciência
e você vai fazendo as suas ações, mas o nome que você se apresenta socialmente, que é o seu crachá, que é como as pessoas veem, a gente consegue harmonizar. A gente, muitas das vezes, sim, a pessoa já quer chegar a um número, porque o sétimo número é uma oportunidade que você tem de preencher algo que te falta. Naqueles 6 números fixos. É uma oportunidade de ser um botox, sabe? É você usar uma nova personalidade que vai trabalhar 30%. O seu original continua com 70%, mas vai estar ali, ó, ajudando, colaborando. É uma nova roupa, é uma nova armadura que vai te favorecer. Só que ela nada vai fazer se você não tiver consciência e ações. Ela não vai fazer mágica. Você trabalha sua magia. Um exemplo muito forte foi o do Pelé. O nome, né, também que ele se apresentava, Pelé, não era o nome dele original. E aí ele passou por Sim. uma fase muito difícil, né? E aí depois ele vai, tem um período que é falado que ele foi para Nova York e de lá um amigo dele apresentou um rabino, levou ele lá na mesquita e ele fez a harmonização, aquele ezinho agudo do final que dava uma soma para aquele nome social dele, foi trocado para uma bolinha cabalística. Então ele passa a ter uma expressão 10 que vai virar o 1 e que, com consciência, ele começou a trabalhar essas questões, né? E levou isso ao sucesso, ao ápice. Mas de nada adiantaria sem isso. Então, assim, o principal da harmonização é tirar bloqueios, arcanos mais perversos que a gente vê num nome que você intuitivamente escolheu ou lhe foi apresentado. Fica um nome limpo, fica um nome o máximo possível dos arcanos, porque a gente só pode interferir, mudar três letrinhas através de acentos, viu? Na cabalística a gente não coloca a letra, nem a gente tira a letra. Mas outras numerologias acabam fazendo. Então é assim, é uma forma que a gente tem esse respeito de mexer o mínimo possível nas suas energias e fazer com que você tenha consciência. Lembrei de uma coisa. Hoje, quando eu Ah, estava digitando seu nome lá no convite do. ficou faltando um É, acentinho. eu vi que tem um V, aí tem um apóstrofo, aí tem o D-A-L e tem um risco em cima do A. Você Isso. mudou isso? Você que mudou? Sim, sim. Ah, O meu nome é harmonizado, porque aham. eu precisei justamente assim. E olha que eu ainda fiquei com alguns arcanos de atenção, assim. Mas é porque eu precisava ter uma soma do meu nome que me fosse favorável e que eu tirasse esses arcanos desafiadores. Então, É, assim, foi trabalhado. Então, assim, por exemplo, hoje, quando você tira aquele tracinho em cima, equivale sim. também a um tio. Poderia ser um tiozinho. Ah, Mas aquilo modifica, sabe? Hoje, quando você tirou, eu fiquei com uma expressão 4. E quando eu tenho o meu nome harmonizado direitinho, ele tem uma expressão 8, vindo de um 44. Então, o 8 que você sabe o que trabalha a questão do 8, sabe? Prosperidade, abundância, mas justiça, né? É a lei da causa e do efeito mesmo do que é bom para mim, ser bom para quem eu faço meus negócios, para quem eu me relaciono, mas também para trazer mais objetividade, determinação, persistência. Eu já tenho dos 4 que já me favoreciam para esse 8, mas faltava essa flexibilidade. O 8 é como se fosse esse grande campo de força, que é o núcleo desse universo, desse vácuo, que se flexibiliza, virando essa questão justa, sabe? É de trabalhar muito essa honestidade, mas um ganho que seja bom para mim, seja bom para o outro. Que seja sim. trabalhando o passado e trabalhando o futuro, mas sendo uma síntese da matéria com a espiritualidade. Então, quando eu tenho essa consciência, eu me forço a ser objetiva. Forço. Porque o prolixo de ter 2, 3 no meu mapa é bem forte. Eu nasci dia 30, então me corta aí também matéria, né, na questão da comunicação. Então, assim, objetividade, clareza, determinação, força, ser gestora, gerenciar processos, ser executiva, isso tudo fala da colheita desse número 8. Então, por exemplo, eu poderia colocar no meu batera um acento no E, por exemplo, para harmonizar o batera. Uma das possibilidades, porque assim, a Ah, gente só vai, não é, muitas pessoas têm
uma questão voltada à estética que vai ficar o nome. E às vezes ficam os acentos, ficam em sinais que a gente não usa no nosso, né, no nosso alfabeto. Fica difícil até para a gente colocar no teclado, né? O meu, por exemplo, Sim. é um copia e cola, porque muitas das vezes eu, né, não vou ter como colocar. Mas a gente muda, inclusive, na assinatura da identidade, de tudo. É você ter uma oportunidade, como você falou do momento da Bíblia, é como se, através da consciência e da harmonização, eu tivesse um novo batismo. Eu sou Vanessa Vidal, continuo, sonoramente é a mesma coisa. Mas quando eu firmo, eu faço esse decreto. É aquela expressão. Mas eu vou olhar assim, o que vai mexer menos e que, dentro do possível, que vai ficar esteticamente com a melhor. É uma cirurgia, com a menor inserção, sabe? Então, assim, eu não vou fazer uma plástica, eu vou fazer um botox que vai depender das suas ações. Mas, muitas das vezes, não vai ser naquele Ezinho. Muitas das É, vezes vai ter em um outro, sabe? Por exemplo, quando você usa bar, ali você vai ter ali o 21. Eu não vou mexer no bar. O 21 já é um bom arcano. Mas quando você tem o baté, vai para um T, esse último umzinho cria um elo com a próxima letra. Isso são elos, sabe? Então vai virar um 14, que é uma carta da temperança. Depois o T com E já vira ali um 45. Então a gente vai analisando. Se pintar um arcano mais perverso, como por exemplo um arcano 13, um arcano 16, um arcano 12 e tantos outros, quando a gente entra nos naipes de espadas, porque toda manifestação também vai ter esse quadrante dos 4 elementos ligado a esses 4 naipes. Quando entra aí de espada, são muitos cortes. E tem muitos cortes que são, né? Corte e espada está ligado ao nosso mental, à nossa inteligência, mas que a gente tem que lidar, né, com essa espada. Então, muitas das vezes no harmonizado a gente não deixa. É uma oportunidade que você tem de fazer com que aquele planejamento inicial que você fez, que às vezes já é pesado, de ser mais fluido. é, Então, a gente olha assim, mas não faz milagre. Muitas das vezes a gente vai precisar passar por algo que nos traga a responsabilidade, que nos é. traga a isso, entende? Ah, depois eu quero fazer essa harmonização aí, quero que você dê uma revisada no meu nome, né, e veja Então, aí como que funciona, né, o processo, assim, cada linha de numerologia trabalha de uma forma. Eu sou de uma escola, e que eu honro muito isso, assim, a gente não harmoniza um nome sem ter antes ter aberto e apresentado o que você trouxe. Ter feito o Ah, teu mapa, sabe? Assim, algumas pessoas falam assim, eu não quero nem saber, eu só quero ficar com o nome, não virar. Sabe? Aquilo dali vai ser uma roupa que não vai ter energia, não vai ter vibração alguma se você não tiver uma consciência e que você venha fazer as suas ações para você se aperfeiçoar. Então, o brilho, a pedra preciosa, é a consciência que você tem daquilo que você planejou e que ganhou do divino. E aí, quando você se reconhece, é um momento assim, eu te digo que você passa a ler. Sabe quando a gente está cego e que a gente tem e passa a entender, a ler as plaquinhas, é quando a gente abre o nosso código, assim. Aí você entende. Você fala, caramba, então é por isso. Caramba, eu já consegui me aperfeiçoar nisso. Ainda falta isso. E aí você faz uma, sabe, um pacto com você mesmo. E você honra esse divino e fala assim, o universo realmente é perfeito. A gente está aqui e a harmonização vai ser uma finalização, vai ser algo proposto, sabe? Tem pessoas que às vezes nem harmonizam. Falam assim, olha, estou tão feliz, estou tão satisfeito, está tudo certo. Mas é uma etapa possível, sim, através dos assentos, mas principalmente a consciência. Sei que vai ser o eu grande tenho, ganho. por exemplo, né? Vou já falar aqui que eu estou gestando meu curso de Orgonite. Essas lives que eu estou fazendo já é uma gestação, já é uma gestação desse curso. Por exemplo, a Vanessa, eu estou convidando já para dar algumas aulas, né, nessa parte de numerologia, porque esse curso ele se trata de um curso de Orgonite que vai trabalhar a consciência, primeiramente, porque a consciência é a mais importante, muito mais importante do que fazer Orgonite, é a importância da consciência.
Com certeza. em tudo que a gente faz. Então, esse primeiro módulo desse curso só fala sobre consciência. Maneiras que a gente pode lidar com as coisas de uma maneira mais fácil, mais assertiva, mais fluida, para a gente não sofrer tanto. Coisas que eu aprendi nesses anos todos, fazendo meus cursos e minhas formações de xamanismo e vivendo muita coisa, né? E também vai ter esse módulo de geometria sagrada, vai ter um módulo de criatividade, vai ter um módulo de numerologia, e vai ter um módulo de feitio, né? Finalmente o módulo de feitio, que eu considero que é o módulo menos importante, porque eu acho que hoje em dia, para mim, é o mais fácil é fazer o orgonite. O mais difícil é você colocar a potência, a força, a energia em cada coisinha que vai nela para tornar ela uma ferramenta de alta performance. Esse é o mais importante, e eu acredito muito nisso. Só que sem a consciência, nada disso é viável. Você vai só fazer uma receita. A gente está falando da harmonização, né, Batera? É praticamente isso também. Pois é exatamente isso. Então, não tem como se empatar pela consciência. A consciência é a primeira energia, porque é ela que engloba todas as energias. Quando a gente fala de espiritualidade, por exemplo, né, as pessoas elas têm uma mania de separar física quântica de espiritualidade, energia de espiritualidade. A espiritualidade ela engloba tudo, porque a espiritualidade é a própria consciência, que é a matriz de Deus, de onde veio tudo. Porque a gente só sutiliza as coisas para a matéria, tudo que a gente tem de tecnologia, tudo que existe nesse plano terrestre veio das esferas superiores. Não veio da matéria, não veio da ciência, não veio do conhecimento do homem, não veio da religião, não veio de nada, e tudo isso que a gente traz de conhecimento não é nada de nada. A gente não sabe nada. A gente recebe só uma fração daquilo que já está materializado nos planos superiores, que tem uma energia muito mais elevada, muito mais consciente. Então, trabalhar a consciência é fundamental, porque sem ela, você não ascende em graus. Não, porque o conhecimento, ele não é nada. O conhecimento não é sabedoria. A inteligência não basta por si só, se você não tiver inteligência emocional para lidar com as coisas. Porque eu conheço um monte de gente inteligente que emocionalmente não funciona. Então, que inteligência é essa, se é inteligência emocional? Que sabedoria é essa só com o conhecimento? Nada disso é consciência. Então, a consciência, ela abrange todos os campos, né? Desde o espírito até o universo mental, emocional e físico. Exato. E, então, a consciência não tem como sair disso. A consciência, ela engloba tudo. Tudo que existe no plano terrestre vem através da consciência. Né? Entende agora essa espiral desse 9, que representa justamente a saída. Exatamente. Aqui de baixo você vai em busca, né, do externo, você expande, vem um processo que muitas das vezes é doloroso, você volta para o seu centro, mas você vai subindo. Esse fogo é sempre ascendente. Até o momento que quanto mais alto e mais próximo da sua essência, do divino, você consegue ter na sua consciência porque você percorreu a sua jornada. Sim. Muitas vezes, né? Você pega esse conceito, né, do fogo, né? Se a gente não tem um fogo, na verdade, uma emoção equilibrada, a gente apaga o fogo com a nossa água, em excesso, né? Sim. Que é excesso de emoção. Apaga a fogueira do nosso espírito, o nosso fogo, co-criador de realidades, né? Então, e a gente contamina a nossa terra, que é o nosso corpo físico. E tudo isso é uma sequência tá tudo correlacionado, não existe nada separado.
Total. E de todas, quando a gente fala uma frase que é clichê, mas que fala muito desse 9, todos somos um. Sim, Todos somos indivíduos, mas a partir do momento que a gente se conecta com outra pessoa que cruza, que reencontra, a gente já não é mais aquele mesmo um. Você já tem um pouco do outro, e é isso que formam os pontos. Os reencontros, a arte desses reencontros. Muitas das vezes a gente vai fazer o mesmo caminho com pessoas diferentes, mas é a mesma questão enquanto a gente não conseguir trabalhar justamente esse conceito da sabedoria, da gente conseguir colocar como consciência o que a gente vivenciou e criticar menos, julgar menos, mas entender a questão do tempo. O tempo, né, esse Saturno aí, que é um grande vovô e um grande, né, exigente dessa maturidade, ele nos cobra isso, mas ao mesmo tempo com generosidade e oportunidade. E muitas das vezes a gente hoje levanta o dedo em relação ao outro que está em caminhos diferentes dessa evolução, dessa jornada. E aí a gente deixa de reconhecer que muitas das vezes somos crianças. Essa humildade que o mesmo 9 tem que ter, um dos arquétipos ligados a esse 9 vai ser a coruja, em sua sabedoria, mas também essa parte muito ligada à serpente, a esse fogo, a esse cajado, que muitas das vezes o eremita precisa ter, mas que ele honra da jornada dele, de saber lidar com os ganhos, mais voltados para essa consciência e menos voltado para a materialidade. E não é um conceito de não viver a plenitude material, não. É de objetivo, é de propósito, de entender o que a gente vai levar nessa ascensão, né? Que sozinho a gente não consegue, né? De olhar realmente essa necessidade, enquanto um evolui e o outro não está nesse mesmo processo, cabe a gente ajudar. E aí entra esse papel do 9 de compartilhar, sim, conhecimento, de compartilhar, sim, experiências, mas sem exigir que o outro faça como a gente quer, né? E esse sim, 9 é muito disso, assim, porque cada um realmente vai percorrendo a sua jornada na busca da consciência. demais, Vanessa, demais. Nossa, essa live sobre números, assim, dá pra você ficar falando aqui isso até, né? Sim, Porque muito. é um universo incrível, assim, é incrível. É, hoje eu dei uma passadinha, né, e caí exatamente num vídeo da Vanice. Ah, E aí ela estava falando sobre números mestres, números kármicos. O que seriam esses números? Números mestres e números kármicos. então, são assim, são números, tudo que é mestre, na verdade, ele tem ali um chipzinho diferenciado. Quando você olha os números elementares, a gente considera assim, aquele que alcançou a maior elevação foi o 9, né? Ele percorreu ali todas as casas e agora ele trabalha esse desapego, mas ele finaliza um ciclo das unidades para iniciar o ciclo das dezenas. Quando a gente entra na casa das dezenas, tudo que tiver duplicidade, você está vindo com aquela energia potencializada, e não é à toa. Então, por exemplo, quando você olha a mandala lá da astrologia, você tem a casa de Áries e finaliza lá no 9 vai ser Sagitário. É uma casa muito ligada à espiritualidade, à universalidade, a projetos futuros, relações internacionais, é tudo aquilo que fala de um todo, né? O Sagitário, quando a gente olha no número de elevação, ele é o 5 desse número do humano, do ser humano, inteligente, que possui a espiritualidade, o éter, né? Os 5 sentidos aguçados, sobre o número 4 da matéria. Então, fala dessa. O que o humano se sobrepõe à sua parte animal, primitiva, original. Quando você vai para o 10, isso já vai para um potencializado, né? Com esse zero que traz o quê? Esse novo impulso de início de liderança, todo o aspecto que a gente fala do mago, do número 1, mas agora com uma tônica muito mais o quê? Da roda da fortuna. Aprendizados, autoridade. Você não é o mesmo um, você já percorreu uma roda.
pelo menos uma roda. Quando chega no 11, ele é um número mestre. Uhum. Quer Perdão. falar? A minha gatinha tá aqui, miando aqui sem parar. Cadê você? Vem cá. Ela para lá e fica miau, miau, miau. Perdão. Não, tranquilo. Então, Uhum. nos mestres, a gente vai ter o 11 ali como número mestre, porque ele está sendo um duplo 1. Quando você tem uma duplicidade de um número, aquilo abre um portal. Uhum. Por isso, essa questão tão ligada ao 11 é aqui, a casa de Aquário. A gente está na era de Aquário. Fala da energia que o 1 traz para ele, mas da energia que a sua soma também dará. Ele vai buscar, sim, questões ligadas à liderança, ele vai abrir caminhos, não é à toa que abre, né? É um signo muito ligado a idealidades, novos ideais. É aquilo que você tem que propor ao coletivo, porque ele sai do aspecto só egoísta, do do indivíduo, e passa depois do 9 do 10 da roda, a olhar aquilo como o que eu posso fazer como indivíduo para melhorar a ideia, as novas idealidades desse mundo através do coletivo. O 11 vai falar da casa das tribos, dos amigos, dessa grande questão ligada à liberdade, igualdade e fraternidade. É uma revolução. Então, ele ganha ali um chip diferenciado que vai fazer com que é a carta da força no tarô. A mesma proteção que a Lemniscata, aquele símbolo do infinito, que o mago tem no início da jornada, o 11 vai ter. Só que ainda é uma proteção dourada. No tarô é assim, até mais bonito, assim, sabe? É de um mestre. Então, é dado um chip para esse número, para ele estar mais receptivo, porque o 1 mais 1 vai dar o 2, mais ligado a essa energia do feminino, junto da energia de um duplo masculino. Então, quando a gente fala desse 11, é uma energia de vento, de raios, de vendaval, assim, de Yansan, sabe? Muito ligado também ao arquétipo, a energia de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel trabalha o oitavo chakra, né? O Meral, mas também trabalha ali no número 11. Então, essa cianita, né? O que você usa muito é uma energia ligada a esse raio azul, desse 11. Então, assim, proteção, intuição aflorada. A pessoa passa a ser, com esse número 11, é uma energia que a gente vive, inclusive, em novembro, de estarmos muito esponja, suscetíveis a todas as energias. Esse chipzinho acaba deixando esse portal aberto para o que é bom e o que é ruim. Cabe à pessoa direcionar o quê? A parte da idealidade, os seus pensamentos, o seu direcionamento. Mas sempre com foco a expansão de consciência. Atingir o maior número de pessoas é um número que traz esse magnetismo, traz essa oratória para chamar uma atenção e promover essa libertação. Quem é a sombra complementar de Aquário? Leão. É esse 5 que leva um fogo maior para esse 11, sabe? E fogo com ar, o que acontece, né? É algo que, assim, dificilmente você segura. Ele precisa fazer essas tempestades, ele precisa fazer essas revoluções, não em objetivos, propósitos egoístas, mas voltados para um coletivo. 22, outro número mestre, 33, 44, 55. Só que na numerologia cabalística, é como se humanamente a gente só conseguisse atingir, vivenciar uma vibração de no máximo até o 22. 22 é uma energia mestre daquele louco. São chamados os construtores do mundo. Tem toda essa parte que o 11 tem, né? Porque o 22 é duas vezes o 11. Questões ligadas à inteligência, mas na praticidade. Ele sai do mundo das ideias e coloca, materializa, constrói grandes obras. Tem um potencial de objetividade, praticidade. Quem conhece uma pessoa que nasceu dia 22, é um intuito voltado a isso, sabe? De construção, de determinação. Colocar um desafio e a pessoa conseguir, assim, como conseguiu sair daquela situação daquela maneira, grandes superações, sabe? Mas voltados também tem que ser para o coletivo. Então, o 22 vai dar esse conceito do 4, só que de uma forma macro. Sai do micro e vai para o macro. Vem com um chip totalmente diferenciado, sabe? 33 já é uma energia mais voltada até na maçonaria, o grau máximo da maçonaria.
Mas na numerologia cabalística é como se fosse uma energia ainda inalcançável, assim. É como se fosse. A gente não tem um HD preparado para aquela tecnologia, sabe? É uma energia voltada a Cristo, a Buda, é uma energia. O 33 é muito forte, né? Ligado a todas essas questões crísticos mesmo. E a questão dos números kármicos, que você perguntou, Batera, é muito assim. O que é o karma, né? Quando a gente fala de karma, a gente não fala de aspectos de punição. Jamais, mas é uma balança, é uma compensação ao algo que a gente agiu, que a gente causou, né? Então é como se fosse um grande bumerangue do que a gente causa, a gente colhe. É um efeito bumerangue Eu de acredito, compensação. eu acredito que é uma oportunidade, Total. Na né? verdade, o karma é isso, de É uma transformar aquela oportunidade. experiência em um grande dharma, com o que Sim. você busca, né? Através, às vezes, de um grande desafio, você passa a olhar aquilo e através do seu propósito, da sua intenção, da sua força, você transforma aquilo dali para algo muito melhor. É uma compensação pela sua escolha. Aí não vai ter por isso, sabe? Assim, às vezes a gente é um juiz muito pesado na hora de um planejamento e você pode se comprometer a compensar as suas ações ligadas ao coletivo. E aí tem certos números que são kármicos, sim, ligados até a algumas cartas do tarô, e que a gente precisa trabalhar muito, que é a questão do número 13, 14, o próprio 16 e o 19. Então, são as questões ligadas a ações de outras vidas que a gente busca nessa uma compensação, através das nossas ações. E como que a gente ajuda muito nesses números kármicos? Através da consciência e da redução daquele número, fazendo o melhor na redução daquele número. No caso do 13, é uma coisa muito ligado à questão mesmo da morte, sabe? Do renascimento. E aí, trabalho, vida, tudo isso está ligado a essa determinação, à saúde, ao nosso centramento, né? A esse quarto chakra. Então, você compensa muito o 13 através justamente da sua redução. 1 mais 3 é o 4. É o trabalho, é o que você coloca como oferecer de seu ofício, mas com o quê? Vontade. E aí a gente fala de um outro conceito, né? Quando você trabalha, qual é a real vontade? É aquela espada de Excalibur, né? Do rei Arthur na mitologia. É o que você faz realmente com paixão, que você faz na entrega do seu melhor ao outro. E aí É um você raio azul, constrói. é um raio azul, São Miguel, porque a espada de São Miguel é Excalibur, Sim. né? Na verdade, quando a gente fala do Tá. 8, né, esse máximo, essa plenitude desse 4. A gente fala, é o 8 é o 4 que deu certo, que consegue É. gerenciar as suas obras, sabe, de uma forma justa. Olha que bom Sem, que você falou do 13, né? De morte e renascimento, né? exato, e construções, vida. É, pensa, né? Mestre Jesus e os 12 apóstolos, né? São 13. E Jesus, ele morreu, depois ele né, renasceu, Renasce, exatamente, com né? os 33 anos, né, pelo Com que foi. 33 anos. Pois é. Exato. 12, ele fala muito das 12 personalidades humanas. É toda essa jornada que esse herói tem que percorrer de cada personalidade, de cada casa do zodíaco, de cada mês do nosso ano, sabe? E aí, Uhum. depois que você percorre todas essas casas, você está pronto para a morte. A morte não necessariamente é a morte do que a gente julga ser física, mas o que você tem que deixar para trás para renascer como um outro ser, né? Como um ser aperfeiçoado, experienciado nessa jornada, sabe? Quando a gente usa ali, né, as 12 casas, os 12 trabalhos de Hércules. Esse 12 está presente nos ponteiros do relógio. Nosso relógio são 12 horas de luz, 12 horas de sombra, mas não como positivo e negativo. Esses complementos que a gente tem a oportunidade todos os dias de nascer e morrer todos os dias.
E como que a gente renasce no dia seguinte, né? E o 13 vai ser Sim. isso, assim, as coisas ligadas a trabalho, a vida, força de vontade, real vontade, né? 14, uma temperança. Então, assim, o 5, que vai ser, né, justamente ligado à redução desse 14, fala dos prazeres da vida. Mas que muitas das vezes aqui o nosso, né, nosso espírito é eterno e perfeito, mas a nossa carne é fraca. E aí, o Aham. que que a gente deixou de excessos dos prazeres nos dominarem, ao invés da gente dominar os nossos prazeres? Não é que a gente não tem, a gente tem que ser humano e experienciar, né, os prazeres, mas não ser dominados por eles. Então, são excessos. E aí a gente abre um leque na hora e a pessoa, nunca vou dizer que qual foi a questão dela de ação, mas ela mesma vai verificando dentro daquelas possibilidades dos excessos, dos prazeres, dos 5 sentidos aguçados que dá esses 5, dela verificar o que que a vida vai mandando para ela trabalhar e ter as oportunidades de compensação, sabe? Então, nesse bumerangue é muito disso, naquilo que a gente excedeu, naquilo que a gente conscientemente infringiu de uma lei universal, aquilo a gente vai trabalhando as compensações de uma forma até parcelada. No nosso planejamento, ô Batera, a gente, muitas das vezes, a gente traz esse número kármico de uma forma muito explícita, que vem no dia de nascimento, mas às vezes a gente traz de uma forma oculta, que a gente vê em outras somas na hora do mapa. E isso significa que a pessoa já começou, já pagou em outras vidas, mas que ainda veio com alguns boletinhos, que a gente não sabe quantos, né? Aí, para pagar, então, quanto maior o que ela percebe que ela atrai, maior Aham. pode ser essa carga ainda a compensar. O É. 16 é a carta da torre, vai falar muito dessa busca de fé, de espiritualidade, de humildade. Fala da casa de Babel, né? Aquilo que a pessoa às vezes vai construindo ao redor da sua essência, que vai funcionando não de uma forma evolutiva, vai Aham. tirando de um caminho evolutivo, sabe? É Aham. a torre criada e que não se permite olhar o outro, olhar as relações, né? O 7 fala muito disso, casamento, sociedade e relações, de uma forma sem preconceitos ou de uma forma de aceitar o outro ou a si como se é. E Aham. isso que nos afasta da nossa essência. Então, compensa muito através da fé, da espiritualidade, do reconstruir. Então, as pessoas precisam reconstruir, as pessoas precisam lidar com. Aí, o que foi mais precioso para ela é que, às vezes, é meio que puxado um tapete, sabe? Mas aí ela tem Aham. uma oportunidade de, poxa, feriu o meu ego, e aí eu preciso ser humilde para reconstruir isso e olhar o coletivo de uma outra forma. E o 19, Entendi. as questões ligadas a essa inquietação, ao poder, ao anel de Gandalf, vamos colocar assim. Sabe, o que era muito e que às vezes o sol cega um pouco, assim, sabe? A consciência deles é demasiada e que faz com que a pessoa não consiga, às vezes, retornar ao um, ficar só, né? E aí, Blavatsky tem uma frase que eu acho muito bacana, que ela fala: seja humilde se queres obter a sabedoria, porém seja ainda mais humilde quando a tiver adquirido. Então, fala muito dessa, né, desse eterno aprendiz que tem que ser o eremita, de olhar essa criança. Aham. Que da hora. E me fala uma coisa, para você calcular e para você fazer esse mapa, você precisa também da hora do nascimento ou não Não, precisa? Só não. só da Só data do nascimento e do nome. Normalmente eu peço até a certidão de nascimento, né, para não ter nenhum erro, porque o que vale é o nome do primeiro registro. Aham. E a data de nascimento, né, que não necessariamente que está no registro, porque às vezes a pessoa foi registrada numa data, mas nasceu em outra. Tem que ser o nome dado lá no primeiro registro e a data real do seu nascimento, do seu primeiro respiro. E aí a gente Entendi. consegue tratar, né, traçar e abrir esse papiro, fazer esse mapa. Só que eu, Vanessa, eu sempre peço, e também é ensinado isso, a gente pedir um relato de como a pessoa está naquele momento de vida, se ela teve o nome alterado, às vezes, né, no casamento, acaba alterando o nome, se ela tem um apelido como o seu, não é um apelido comum, mas um apelido que as pessoas só te conheçam, né, por esse nome, que seja um apelido forte, porque aí a gente Aham. trabalha essa questão de olhar
como as suas energias estão sendo vivenciadas e divididas, sabe? E também, aí eu pergunto a questão da hora de nascimento, porque eu acredito que sempre os números têm algo a nos dizer. Então, quando a gente olha uma hora, a gente associa um arquétipo, associa uma vibração que a gente precisa, né, trabalhar nessa vida. Assim como o número de letras que a gente traz no nosso nome também fala, dá uma mensagem, apesar de não fazer parte do nosso código. Mas normalmente está associado a alguma coisa assim, viu? Ah, sim, que legal. Pois é, porque a minha hora de nascimento, da minha certidão de nascimento, ela não tá exatamente a hora que eu nasci. Ela tá diferente. E aí, quando eu pergunto para minha mãe, se não me engano, ela não lembra. Entendi. Não, mas aí não tem. Para numerologia, foi isso que eu te falei, não é uma informação muito relevante. Tudo que se refere a número vai me dar uma informação. Mas, né, assim, eu lembro que eu até. Mas na astrologia isso é importante, né? Então, assim, para numerologia não. Assim, Ah, mas eu lembro que eu falava assim, eu, por exemplo, eu nasci às 16 horas, em ponto. E aí eu falava assim, não é possível que o médico ali na hora, o relógio dele realmente estava, era isso, né? Podia estar 16 e 1, 16 e 2, enfim. Mas, de certa forma, aquele 16 quer me dizer alguma coisa em relação a essas reconstruções, a essas torres, a essa busca desse set de conhecimento e autoconhecimento, de fé, sabe, de resiliência para as nossas reparações. O sete fala muito disso, né? O que a gente precisa de dar uma rezinha e reparar para a gente poder evoluir, né? E a gente tem que buscar essa essência mesmo, e a humildade de aprender. Então, tudo é um conhecimento. Aí, como a gente vai utilizar esse conhecimento é que vai falar sobre essa sabedoria, né? aham. Bom, que mensagem você poderia dar para a galera que está aqui e que vai assistir essa live, que essa live vai ficar gravada? Bom, eu vou dar a minha mensagem. A minha mensagem com relação aos números é sempre estar atento aos inícios, porque início e fim são iguais e como você começa, você termina. Então, você colocar um propósito nas coisas que você faz, colocar uma intenção e colocar um significado. Então, esse seria meu recado. Então, eu acho que eu posso complementar um pouco o seu próprio recado, porque eu acho que ele é muito simbólico. Esse início e fim fala muito de você, desse 19. Mas aí eu vou voltar para no livro Bhagavad Gita, né, que inspirou até o Paulo Coelho a escrever Gita, né? E tem uma frase que ele fala: eu sou o início, o fim e o meio. Esse meio não pode ser ignorado, porque na verdade você não é quem você começa a jornada e também não é só o que você finaliza da sua jornada, mas todo esse processo que você faz do início ao fim é que vai dizer o que você foi sucedido. Então, né, o nosso fim, o nosso propósito não é o fim, é como a gente percorre essa jornada. Então, Exatamente. valorizar a jornada que cada um percorre, eu acho que é essa Ouroboros, né? Você sabe que De você valorizar. a minha primeira aula do meu curso, que eu já gravei, eu falo sobre isso. A primeira aula, que é a aula mais importante, eu falo sobre o início, mas eu falo que para nunca se apegar no resultado, que é o fim, né? Exato. Que é justamente para você colher os diamantes que estão no caminho, para encher o seu baú que está vazio. Eu falo exatamente assim, que o baú está sempre vazio, o que você precisa é encher com os diamantes que você vai colher no caminho. E aí Total. sim você vai encher o seu cálice de consciência. Total isso. A professora Lúcia Helena Galvão, ela costuma muito falar isso. Ela deu até o último curso dela foi sobre todas as ferramentas que o herói ganha na sua jornada. Às vezes a gente sai por um propósito sem nada na mochila. Pois O assim, louco, e é com uma assim que tem que ser. trouxinha mínima. E o que o universo ele vai fazendo, justamente mandando para a gente essas experiências que a gente tem que passar. E a gente vai ganhando isso nas trocas que a gente tem com cada pessoa.
com cada relacionamento, com cada parceria, com cada momento. E às vezes você vai usufruindo todas as suas ferramentas no decorrer da jornada. Você vai finalizar sem nada, sem um lanche na sua mochila. Mas você vai abastecido, você aproveitou todas as oportunidades. E as que você perdeu, virou sabedoria. Na próxima você aproveita. Então, é isso aí. Gratidão, Vanessa. Que live da hora. Gratidão. Top Ó, demais. desculpa, eu falei Imagina. muito. Imagina. Talvez a gente faça uma segunda live. Vou pensar assim, talvez eu crie um gancho nos stories e começo a colocar umas questões lá para a galera perguntar coisas relacionadas a números. E aí Perfeito. a gente responde na live. Né? Seria interessante fazer uma parte 2, né? Porque realmente falar de números é um universo, né? É um universo. É uma ferramenta para a gente estudar por uma vida inteira. Sim. Imagina, primeiro de entender dos nossos números e como melhor utilizá-lo, e depois como se relacionar. Pitágoras, ele viu isso lá atrás. Foi o primeiro a ver que os números eles eram de verdadeiras divindades, em sua luz e sua sombra, e que eles interferiam na nossa personalidade. Então, a gente só descobre a nossa personalidade com as pessoas, com as coisas, né, que vão aparecendo e surgindo no nosso caminho. E aí, vai falar desse sete, sim, da evolução, mas com que você se relaciona. Uhum. Que legal. Então, gratidão por esse relacionamento, então, iniciado essa Gratidão. parceria em prol aí dessa consciência aí a ser conquistada. Demais. Então, quero agradecer todos que passaram por aqui. Gratidão. E você vê que hoje em dia está mais difícil, né, a galera ficar nas lives, né? Sim, A galera hoje tá, é todo 23, mundo, é 23. uma... Dá um 5 que é inquieto e que enjoa rápido, faz parte. Sim, Hoje é um prazer. já existe um apelido, né? Que a gente fica no celular, né? Chupando pirulito. Chupando pirulito, né? Igual criança. Sim, com certeza, E com aí a certeza. gente enjoa do brinquedo e joga fora. Total 5, total Né? 5. Mas a gente na soma total ainda seria positivo aí, daria um 2, então que isso seja absorvido no ritmo, no momento oportuno. É isso aí. Paciente. Gratidão, Vanessa. Demais. Beijo, Beijo. tchau. Tchau.